Queria agradecer ao Fernando Pereira por organizar as conferências, que também é muito grave. Como se perceberá pelo título, que eu creio que está a notar, definição mortuária de documentário trata-se, no fundo, de pensar este quadro conceptual de experiência e experimentação a partir, por um lado, de uma experiência relativamente particular, ainda difícil de captar, de dar a ver, que é a morte, tanto quanto podemos fazer a experiência da morte, e, por outro, uma prática experimental um pouco inesperada, já que talvez o documentário seja aquele género cinematográfico que aparentemente é menos dado à experimentação, uma prática, então dizia, uma experimentação cinematográfica contraposta a essa experiência vulgar, extrema, que é a morte. Esta conjunção não é de todo uma originalidade minha, é algo que, digamos assim, algo que se chama um realismo mortuário em muita da teoria do cinema e da crítica do cinema. O André Bazin era conhecido pelas suas figuras, como tentava pensar a ontologia do cinema a partir, por exemplo, do Santo Sudário, aquela manta que produziu uma imagem a partir do suor de Cristo, era um pouco como ele via, digamos assim, o exílio da realidade dentro do cinema. A minha conclusão, e digo já a conclusão porque nestas coisas nunca chegamos ao fim, queria já distingui-la, é que esta prática cinematográfica, para além dos discursos que nela são produzidos e também, sobretudo, os discursos que a condicionam exteriormente, produz aquilo que podemos chamar de visibilidades, quer dizer, condições, possibilidades materiais da experiência moderna. A experiência moderna aqui seria a da morte, mas, como eu creio que poderei mostrar, quando nos aproximamos da morte, não só ela é algo de indistinto, algo de impreciso, algo de fugaz, como o que se revela é outra coisa, e aquilo que eu acho que se revela na série de exemplos ou de casos cinematográficos que vou mostrar é o processo de subjetivação ou dessubjetivação. Vamos ver como, no caso cinematográfico principal que motiva, digamos, esta exposição, embora não seja o único no qual me vou concentrar, que é um documentário de 6 horas de um realizador americano, porventura o maior documentarista de toda a história do cinema, o Frederick Wiseman, um documentário chamado Near Death, que, traduzindo literalmente, seria próximo da morte, mas que talvez, no seu sentido médico, talvez fosse melhor traduzido por quase morte. Como é que, ao aproximarmos de forma tão intensa e durável, quer dizer, 6 horas de acompanhamento de doentes terminais, aquilo que nos é dado a ver, afinal, não é a morte, propriamente dita, mas um processo de subjetivação, dessubjetivação. Bom, mas antes queria fazer dois preâmbulos. O primeiro diz respeito à questão da vítima. No documentário, aquilo que se chamou, principalmente no modo documentário, que se chama de modo expositório, expositivo, que é um modo que depende, sobretudo, do uso da voz para dirigir, digamos assim, a visão. É um modo de que o filme do John Huston que eu vou mostrar no cheiro, o San Pietro, é um exemplo desse modo documentário expositivo, em que, portanto, a voz, de certa forma, dirige o olhar e codifica e traduz. Há, digamos assim, nessa tradição, um privilégio de um tipo de personagens que poderíamos chamar das vítimas. Esse privilégio desse tipo de personagens sujeitas à vitimização, ao longo da história, não foi isento de tipificação, estereótipos, etc. Digamos assim, um documentário que tinha uma voz autónoma, ao mesmo tempo transformava os seus sujeitos em tipos, em estereótipos sociais. Mas há, efetivamente, uma tradição da vítima e, de certa forma,
Usando um pouco um comentário feito por Gil Deleuze a propósito do Primo Levi, a questão que se põe muitas vezes à arte, pelo menos a arte cinematográfica, é como estar perante as vítimas. Nós não somos responsáveis pelas vítimas, mas nós estamos perante as vítimas. E o caso do John Huston é um caso muito curioso deste estar perante as vítimas, porque John Huston era um major, um sargento do exército americano, no esforço aliado da Segunda Guerra Mundial, e estava a fazer vários filmes documentários de propaganda de guerra, propriamente dita, e faz este filme chamado San Pietro, também mais conhecido por The Battle of San Pietro, a Batalha de San Pietro, que é uma aldeola, uma pequena vila das montanhas, digamos, a meio do centro de Itália, que é sujeito a uma batalha terrível que destrói por inteiro essa vila. O Huston estava a fazer um documentário de propaganda, quer dizer, de mobilização do esforço de guerra, mas a dada altura é visto perante um determinado tipo de experiência que inverte, de certa forma, a experiência emocional que ele terá tido e também se reflete na própria estrutura do documentário. Este documentário, o San Pietro, sobrevive na história do cinema muito pelo extremo realismo, pelo hiperrealismo com que é filmada a guerra, digamos, a câmera acompanhava os próprios soldados, não é? Nós vemos as pessoas a caírem à frente das câmaras, e, portanto, é bastante conhecido por esses elementos, mas o que verdadeiramente ficou do filme foi o momento em quando ele se confronta com as vítimas da guerra, não tanto os soldados alemães mortos que ele filma, e há aqui uma diferença curiosa, ele filma os rostos dos alemães, mas não filma os rostos dos mortos, aliás, filma apenas os corpos. Dizia eu que é no momento em que ele se confronta, digamos, com o resultado, com o rescaldo da batalha, que ele se depara com algo, digamos assim, que porventura não estava à espera, e que lhe provoca, talvez, imaginemos, um sentimento de vergonha. Não é? Há uma relação qualquer da vergonha com o estar perante as vítimas ou perante a morte, e também há uma relação a estabelecer, já foi estabelecida, mas que eu não vou elaborar aqui, entre a constituição do sujeito e a experiência da vergonha. Mas o filme do Huston, que nós creio que conseguem mais ou menos ver, mostra, digamos assim, a batalha a decorrer, evidentemente se apenas do lado aliado, digamos assim, isto como se diz hoje, embedded na batalha do lado aliado, mas a dada altura, no final do filme, ele vai privilegiar, digamos, essa aparição das vítimas de uma forma muito pungente, embora deva salientar que essa pungência é, em parte, produto da censura. Este filme foi sujeito a uma censura relativamente severa, que produziu uns resultados relativamente paradoxais. Vamos então assistir um pouco desta parte final. Now taking up new positions some 5 kilometers beyond. That is the broad shape of the Battle of San Pietro, which was the first of many battles in the Erie Valley. It was a very costly battle. After the battle, the 143rd Infantry Regiment alone required 1,100 replacements.
Peço desculpa de interromper, agora chegaram as crianças, mas que também impressionaram muito os críticos da época e as pessoas que escreveram sobre o filme, nunca passam imunes a estas crianças, mas a mim o que me toca particularmente é aquele momento em que aquela mulher está enterrada e o velho, provavelmente o seu marido, desenterra. E há ali um momento qualquer de extrema emoção, que podemos chamar talvez não se trata do rosto, não é o rosto que mostra a morte, mas a cena em si, em particular a mão ensanguentada, é como se fosse a máscara da morte. O Deleuze, comentando o sentido obtuso, o terceiro sentido do Roland Barthes, falava disso, falava de como o rosto do cadáver é o rosto que se desfaz de si mesmo. A máscara do rosto morto, do rosto do cadáver, é o sujeito que se desfaz de si próprio. E nesta cena de tremenda desolação, que tem, apesar de tudo, este caráter elegíaco, mas é um caráter elegíaco que vem da música, e que foi uma música que a maior parte dos investigadores suspeita foi imposta pela censura militar, que não permitiu que a montagem inicial do filme, o filme tinha 5 bobinas, foi reduzido a 3, circulasse, porque era demasiado chocante. O John Huston terminava o filme com uma série de retratos, grandes planos, e planos dos corpos dos soldados aliados mortos, com a voz off de entrevistas que tinha feito antes a eles, em que eles falavam da esperança que tinham para o futuro, etc. Isso foi inadmissível para os militares e, que eu saiba, está arquivado em alguma parte, mas eu ainda não tive acesso. Isto para dizer que há, efetivamente, aqui um lado também político da representação da morte, não é? Não é todo tipo de representação da morte que é passível de estar a ver. Em todo o caso, aquilo que o John Huston conseguiu neste filme, relembro, de propaganda, foi ainda assim impressionante, porque é um filme que, na sua ambiguidade, é simultaneamente, faz parte do esforço de guerra e é um livro anti-guerra extremamente forte. Bom, queria passar para o segundo exemplo, e que, o segundo caso, e que diz respeito propriamente, já não, digamos assim, esta posição perante as vítimas, mas, digamos assim, mais numa autorrepresentação das vítimas. E é um filme extremamente duro, que foi feito, ou foi acabado de montar em 1993. Provavelmente alguns de vocês conhecem o filme. Peço desculpa, conhecem o filme, chama-se Silver Lake Life, da Blue Frontier, e é o filme feito por um casal de homossexuais que eram doentes de SIDA. E, portanto, o filme acompanha o processo da progressão da doença, a progressiva incapacidade destes sujeitos em viver e também em autorrepresentar-se. O companheiro daquele que era para ser o realizador, que é o Tom Joslin, que é o que morre primeiro, é que acaba por filmar, digamos assim, uma espécie de realização coletiva em que a câmera vai passando pelos amigos e vai-se acompanhando a progressiva degenerescência da saúde do realizador. Curiosamente, o realizador iniciou o filme para filmar o processo do companheiro que aparentemente ia ter uma perda de saúde mais rápida e mais drástica. Porquê é que me parece importante mostrar este filme? Tem uma cena muito importante e que ficou relativamente famosa, porque é uma apresentação quase direta. Não é uma apresentação direta, mas é uma apresentação muito drástica e que, de certa forma, rompe com os códigos da representação que o documentário estava habituado a fazer da morte. E quando eu falo destes códigos de representação, não estou a referir-me a coisas relativamente imprecisas,
Não, há dois textos teóricos fundamentais, relativamente antigos, um de 1984 e que foi revisto em 2004, da Viviane Chopchat, em que ela fala, o texto chama-se A Inscrição do Espaço Ético, 10 propostas sobre a ética no documentário, e um outro texto que é a Axiografia do Espaço Ético no filme documentário do Bill Nichols, e que são dois filmes que, digamos, inventam a ética do documentário a partir da representação da morte. E, portanto, há uma série de enunciados que são produzidos que procuram configurar todo o campo de atuação, digamos assim, dos vários modos documentais, mas a partir da experiência extrema, da tentativa da representação da morte. A verdade é que com a SIDA e com, digamos, a progressiva procura política também de autorrepresentação dos doentes de SIDA, que procuravam, aliás, desinstitucionalizar a doença, digamos assim, do estado comunitário, social, eles vão quebrar muito desses tabus, dessa definição da representação da morte no documentário. E, na verdade, isto é um passo, reparem, é um passo que eu estou a dar para mostrar que o último exemplo destrói por completo esta tipologia, o exemplo do Weizmann, destrói por completo esta tipologia, que é uma tipologia que se baseava, digamos assim, na morte como limiar representada. A morte é uma fronteira que, à medida que nós nos aproximávamos, atingimos um perigo ético, político, moral tremendo, e mais do que isso, ela é fugidia. Só no choque abrupto é que ela nos era dada a ver. E Viviane Chopchat acentua muito este lado da dimensão abrupta da morte, e chega mesmo a dizer que só a morte abrupta, só a representação da morte violenta abrupta é que nos dá a morte na primeira pessoa. A morte gradual, progressiva, é sempre uma morte na terceira pessoa que não somos capazes de fazer isso. No fundo, toda esta definição da Viviane Chopchat e do Bill Nichols, de certa forma, substancializa a morte mesmo quando ela é representada, ou precisamente por ser representada. Eles atribuem à morte uma tal capacidade atrativa que o cinema é como se estivesse constantemente atraído para esse limite, e é por isso, quer dizer, é um tabu, a morte é um tabu, é algo que não se pode representar de uma forma minimamente digna, e ao mesmo tempo é algo para que toda a representação tende. E eles vão caracterizar, para além do espaço ético, quer dizer, este espaço que o documentário, e porque o documentário não é uma ficção, porque as condições são diferentes. A morte ficcionada é uma morte que não tem, digamos, um índice da corporalidade presente, verdadeira, do corpo do trem, não é? No documentário, ou pelo menos na forma como nós nos aproximamos da percepção do documentário, nós acreditamos que aquele corpo está ali, está efetivamente em vias de sofrer ou em vias de ser morto. Isto mesmo se passa, por exemplo, na figuração do animal. Não é? Quando vocês têm um animal no ecrã, mesmo nas ficções, porque o animal supostamente não sabe representar, nós ficamos aflitos na cadeira porque, digamos assim, o espaço ético é diferente quando temos um sujeito vivo, real, a representar, digamos assim, a fazer a performance do seu próprio sofrimento, a fazer a performance da sua própria morte, e quando temos um sujeito que está simplesmente a ficcioná-la, a fantasiá-la. E, portanto, para além de desenvolverem esta tipologia, esta caracterização do espaço ético para o documentário, todo baseado nessa tentativa impossível de representar a morte, eles vão fazer uma tipologia dos olhares, dos gazes, não sei nem sei bem se a tradução mais correta seria olhares, e dividem entre 5 tipos de olhares. O olhar acidental, que diz respeito à falta de preparação que o documentarista tem, digamos, a morte sucede à frente dele sem que ele soubesse. O olhar helpless, aqui não
sei bem como traduzir, helpless, desamparado, quer dizer, em que há uma distância física e, portanto, o documentarista está a filmar algo que não pode, sobre o qual não pode intervir. Há o olhar em perigo, em danger, quer dizer, é o próprio documentarista que está em perigo de vida ao tentar filmar aquela situação, e há um caso muito famoso de um documentário que se chama A Batalha do Chile, não lembro do nome do realizador, mas que é durante o golpe de Estado do Pinochet, e há alguém que está a filmar na rua e que é atingido por uma espingarda e morre enquanto está a filmar. E, portanto, a sua própria morte, a câmara cai com ele a filmar a situação, filmar, na verdade, por ser assassino. Algo que depois a televisão, de certa forma, vulgarizou, mas tem a ver com esta tentativa que eles fazem de caracterizar, que há uma tipologia dos olhares por relação a esta experiência da morte. Depois eles identificam o olhar interventivo, digamos assim, aquele olhar que, estando a filmar algo, tenta intervir na situação de forma a evitar, ou também pode ser a proporcionar a morte do outro. E depois tem mais uma caracterização que eles chamam o olhar humano, digamos assim, um olhar que se caracteriza porque a imagem codifica, isto é a expressão deles, codifica a sua resposta subjetiva na sua própria constituição, digamos assim, e depois um olhar que eles colocam um pouco fora da ética, que é um olhar profissional que eles atribuem à televisão, que basicamente filma com uma espécie de neutralidade ética a morte dos sujeitos à sua frente, mas como se fosse estou só a fazer o meu trabalho e, portanto, não há um envolvimento e, na verdade, talvez pudéssemos mesmo dizer que não há a constituição de um espaço ético. Porquê é que eu refiro estas duas teorizações aqui? Elas são fundamentais porque elas colocam um quadro onde poderá ser entendido melhor, digamos assim, a radicalidade do gesto do Frederick Wiseman. Mas antes eu gostava então de ver convosco este excerto um pouco difícil, aviso, mas que me parece ser ótimo para culminar, digamos assim, esta reflexão. A própria Vivian Chomsky, em 2004, é um dos poucos exemplos que ela dá de como o cinema, efetivamente, por causa da sua luta política, por causa da sua integração na luta política, quebra tabus de representação que não estavam. Mas, digamos assim, é como se este filme não quebrasse efetivamente a tipologia ou mesmo a caracterização do espaço ético que a Chomsky e o Nichols nos oferecem, mas fosse mais o seu limiar. Ou pelo menos o limiar que eu conheço, o limiar mais amigo que eu conheço. In the house. So Tom's lying in bed here, all nice and cool. I'll show you the scene even as his parents are down here. So he can be cool. And I haven't done any video recording for the last couple of days because I got really bad. And I gave some Tom's food that didn't settle well. And it made it put up all night. And it made it look sick of me either. And I was just ashamed I had done that. And I was afraid to turn on the camera. Because everybody would think I was weaker again. I love him so much. This is Tom's right eyelid. It has a KS lesion on it. You can see that on the upper rim, it's very dark. And that hurts him a great deal. So you have to pull the eye open, and you can see down his eye inside. But the top lid, up here, he says it hurts him now. And his other eye over here, that eye's fine. That I can see in the camera with. Okay, tell the camera how you feel. I feel very bad. He says he feels pretty bad. I don't feel sugar. Doesn't feel sugar. I don't feel
feel good. This is the 1st of July. Your time is just done. Right over the time. And I said to him, you are my sunshine. There will be sunshine. You make me happy. We're going that way. You will never hear how much I love you. Please don't take my sunshine away. Is it beautiful? It's wonderful. Darling, all of us poor friends will finish the tape for you, okay? We promise. We promise. Bye. Bye, Rob. Any ratings on Joy or anything? No, I think you lost that right. É sempre injusto para os filmes e para as experiências, para as experimentações cinematográficas, mostrar apenas certos, deslocados, fora de contexto. É precisamente essa a razão porque o Wiseman faz às vezes filmes muito longos, porque ele diz que realmente as partes sumarentas funcionam muito melhor no contexto. É evidente que vocês verem este certo completamente deslocado do conjunto da sequência anterior, por exemplo, em que aparecem flores coloridas e que eles falam relativamente de forma jovial, pode parecer um pouco dramático. Mas o Silver Lake Live é um filme que parece-me importante para esta questão de uma espécie de definição mortuária do documentário e, tal como a propaganda do John Huston, e tal como provavelmente todas as obras de arte e cinematográficas, etc., talvez para as próprias pessoas, elas devem ser avaliadas pelo modo como operam, quer dizer, como funcionam e não, digamos assim, com regras deontológicas ou tipológicas de caráter geral que antecipem, digamos, aquilo que a própria experiência cinematográfica pode criar. São os filmes que são as regras da sua própria ética e os esforços de criar estas tecnologias de olhares, etc., podem ser inglórios nesse sentido de que, a partir do momento em que aparece um filme que leva a um extremo, um bom extremo, a representação da morte, a própria tipologia deixa de ter sentido. E, portanto, parece-me importante não julgar os objetos, não julgar as experimentações fora do seu contexto próprio. Há 3 elementos neste filme que eu queria referir. Um é aquele momento, creio que acidental. O filme não foi filmado pelos 2 principais intervenientes, pelo casal, foi montado por um amigo do casal, mas eu suponho que não haveria material da morte propriamente dita, mas mesmo aqui nós temos este salto, não é? Temos um corpo extremamente pauperado, que já quase não consegue falar, e passamos por um salto para a morte. Não é apresentada diretamente, mas é de uma forma muito próxima. Creio que foi simplesmente porque o companheiro não estava a filmar no momento em que aconteceu, e se calhar ainda bem que não estava a filmar no momento em que aconteceu. Embora refira-se que, digamos assim, não é como se filmar fosse uma experiência desafetada e não filmar fosse o afeto. Não, o afeto era algo que se julgava na própria filmagem. Eu queria pausar nesta imagem, eu queria comentá-la. Passámos já eu 2006 e ainda falta. Temos mais um projeto. Mas quanto tempo é que eu estou a falar? Quanto tempo é que já estás a meio ano? Já está a melhorar, sim? Sei. Bom, acho que não vão ficar a saber porque é que o Near-Death é tão radical, mas então vou terminar então só com um comentário desta definição mortuária que
que o Silver Lake Live leva ao limite. Tal como dizia a Xoxa, nós não temos o momento da apreensão direta, o tal memento mori da morte não nos é dado exatamente, ele é fugitivo, mas por outro, e isso está ligado à questão também do rosto, da morte e do rosto que faz a máscara de si próprio, o companheiro diz, logo no início do filme, que a coisa mais curiosa era que ele tentou fazer com os filmes fechar os olhos do companheiro, mas os olhos voltavam as pálpebras voltavam a saltar. E, portanto, não conseguia fechar as pálpebras para fazer como nos filmes. Este momento mori fugitivo no Wiseman, queria mostrar, é algo que se dissemina por todo o filme. Durante as 6 horas, nós vemos, há várias pessoas que morrem, nós sabemos que elas morrem, mas, digamos, o momento está disseminado por todo o tecido da instituição, está disseminado por todas as personagens que ocupam a instituição, a tal unidade de cuidados intensivos, e, portanto, o momento de memória não é algo delineado, fugitivo e irrepresentável, mas é algo que se dissemina, que se dispersa completamente pelo filme e que perde a sua substancialidade. Quer dizer, a morte deixa de ser uma coisa, um ponto que termina uma linha, não é? E passa a ser os vários pontos por onde as linhas circulam. 2 coisas então sobre esta sequência que eu tirei do som, é que exatamente a seguir à morte vem a burocracia ou a gestualidade da morte, quer dizer, o modo como as pessoas que lidam diariamente com os mortos, com os cadáveres, tratam os corpos das pessoas por quem temos afeto, é completamente diferente. Nesse filme, assim que ele morre, salta para o momento em que está alguém a acomodá-lo no saco e os gestos são tratados, são gestos diferentes e, de certa forma, há mais crueza documental no filmar desses gestos, assim, desafetados, bruscos, profissionais, do que na própria representação do momento ou do rosto da morte. De certa forma, mais crueza e a nossa... sentimos-nos mais impotentes, digamos assim, ver esta personagem desaparecer quando vemos como ela é tratada, de certa forma, maquinalmente. No final da sequência, há este momento em que, de certa forma, há aqui uma reflexão, e isto era um mote para, precisamente, abrir para o Wiseman, porque esta reflexão de quem está, do operador de câmara, digamos assim, do documentarista, que está a tentar filmar o corpo do seu amado, o cadáver do seu amado já embalado, mas cuja imagem é refletida. Uma das acusações que fazem precisamente aos filmes do Wiseman, a série institucional do Wiseman, é que eles são tão superficiais que meramente refletem, digamos assim, a imagem que nós vemos em nós e vice-versa, fazem-nos refletir os nossos preconceitos, os nossos sentimentos, as nossas convicções nos filmes que vemos. E esta superfície refletora, no caso do Wiseman, foi descrita criticamente segundo as metáforas do mosaico, porque eram várias faces que eram incompreensíveis. Digamos assim, uma cena, uma sequência de um filme de 6 horas tem uma certa pregnância, tem a sua força enquanto é vista narrativamente, mas depois, vista no mosaico global das 6 horas, em que as sequências se interpenetram de uma forma não cronológica, não narrativa, só aí que nós fazemos a imagem global. As outras metáforas usadas para descrever o trabalho do Wiseman são o da mancha de tinta e o do teste de Rorschach, não é? Vocês sabem, aquelas manchas em que nós temos que adivinhar o que quer dizer. Agora imaginem como pensar um filme de 6 horas, quase morte, que acompanha indivíduos que estão a morrer, estão nos cuidados intensivos com doentes terminais e, digamos assim, mesmo assim, nós, enquanto espectadores, temos a capacidade ou a liberdade de, digamos assim, adivinhar o que é a mancha, digamos assim, adivinhar o que é que o mosaico expressa. Bom, infelizmente fiquei bem. Obrigado.
Obrigado. O André tem este carinho e convém agora alguma luminosidade para discutir o que foi aqui apresentado. Vamos saltar a parte das questões e dos exemplos de análise. Se todos estivermos de acordo, Se ninguém se manifestar, também com as questões. Agitate it a little bit and then decide, so I think that that'll be something that we'll take up over again. In any event, I hope that if we get it dry enough in advance, that we will at least get it out with impunity. Then the issue of putting it back in again will be another matter. Okay. Because I guess the sun is only going to be here until Sunday, so it would be nice if we could, have So I think we'll, get her as dry as we can, and then bite the bullet. Okay. We need to talk to you and find out what you'd like us to do about the two, okay, the reading too. You tired of talking about it? We want to find out what you want to do, okay? You're the boss. You don't know? You're not sure? Well, remember I told you yesterday what the two choices were? Basically, I think that we can try to take the tube out and not put it back in the way we did this last time. But there's a good chance that if we do that, you may die. And I think the other possibility is to do an operation and to put a hole here, put a permanent tube in here. Okay? Do what's called a tracheostomy. And when Annalise and I, you know it's right over there. When we talked to you yesterday, I got the impression that what you wanted to do was to have the tube out and not have it put back in. But it's important for me to know what you want, because Dr. Crone's going to come back here today, and he's going to want to know too. You don't know. It's hard for you to make up your own mind. It's a tough choice. It's a pretty tough choice to make. It's not a good choice. I think that it's very important for us to do what you want. And I think that even knowing those choices, okay, it's hard for somebody who's not a doctor to know what's the right thing to do. And I think a lot of it has to do with how you feel about what's happened so far in the hospital. My sense of things is that if you really want to go on, you want to live, you want to keep going, that the tube here is the thing to do the tracheostomy. Sorry, I didn't catch that. Are you saying that you still can't decide between the two hernies? Is that what you're saying? Okay. Do you need more time to think about it? All right, well, that's all right. Is that right? You got as much time as you want. Is there something that we can answer about either of the options more clearly for you? Is there anybody that you would like to talk to about this that would be helpful to you? Bem, peço desculpa, só eu escolhi este sempre porque ele mostra o ponto em que, de certa forma, a democracia americana atinge o seu limiar. O indivíduo moribundo é chamado a decidir o seu próprio destino. E é obrigado a dizer, no limite, se quer continuar a viver de uma forma entubada ou não. E há uma série de casos
neste filme, em que se vê a extrema violência desta extração do discurso do enunciado, que nós entendemos pragmaticamente como o direito a decidir, portanto, uma forma de democracia extrema, pragmaticamente eu valorizo imenso, o próprio Wiseman valoriza imenso, mas no filme isto surge como uma violência tremenda feita a estas pessoas, digamos assim, que na maior parte do tempo são ocultas, porque todo o filme é feito em cima delas, digamos assim. O seu corpo inerte, o seu rosto, raramente vemos durante as 6 horas, e o discurso que passa em cima delas, a cabeçada entre a família, os médicos, que decidem da vida e da morte desta mulher. E, portanto, o fator aqui fundamental é que nunca, na obra do Wiseman, que já tem inúmeros filmes e faz filmes há muitos anos e tem todos o mesmo sistema, tal mosaico, a estrutura foi definida por indivíduos. Assim. Precisamente isso que distingue o cinema do Wiseman dos anteriores, do cinema direto, é que ele não se foca em indivíduos, ele foca-se em instituições. De vez em quando aparece alguém mais simpático, mais engraçado, uma instituição, um funcionário, e depois ele aparece outra vez no fim. Neste filme de 6 horas, ele tem 4 partes bem definidas que correspondem aos casos médicos, que são estes sujeitos que estão ao mesmo tempo ausentes da ação. Não é? São os corpos inertes onde, digamos assim, a democracia americana se vai jogando no espaço desta unidade de cuidados intensivos. Mais deprimida. Pronto, então agora pedia ao e isto envolve muita dificuldade em acompanhar a pesquisa e essa dificuldade obviamente nos parece com o que se passa ao sul da própria lado comunitário. Eu tive alguma dificuldade aqui em compreender alguns dos aspectos. Um era se, e daí peço desculpas por talvez estar aqui para repetir, porque isso nos parece que puxaria pelo menos para poder compreender mais a fundo a apresentação, esses aspectos é o que é isso ética e comunidade? E a outra é que não percebi muito bem, que é porque, qual é a relevância de não ter esse momento em que havia vida e que já morreu? Sabe que a morte é esse momento? Quanto à questão do espaço ético, não foi? Do documentário, digamos assim, é a caracterização teórica que guia, digamos assim, a teoria ou a crítica do documentário, o seu estudo, que foi feita a partir da tentativa de representação da morte. Portanto, o documentário é um espaço cinematográfico onde há constantemente debates sobre a natureza ética da representação, sobre o consentimento, por exemplo, se está a filmar alguém, por exemplo, aquele senhor que está ali a filmar, deu a minha autorização. Se isto fosse um documentário, no final o Wiseman vinha perguntar se podia usar as minhas imagens para falar. Portanto, a cultura do consentimento tem a ver com a consciência da representação e a nossa participação voluntária nessa representação. E, portanto, o documentário está cheio de pequenos jogos éticos da representação e eu tentei apresentar, por um lado, esta caracterização, esta tipologia dos olhares que, de certa forma, definem para estes diretores esse espaço ético perante a morte. A segunda questão, sobre o momento fugaz da passagem da morte, pois, provavelmente, eu não sei, se entrássemos aqui numa discussão pessoal, eu diria que a mim me interessa. Eu quero estar presente nesse momento. Mas a verdade é que o filme do Wiseman mostra que esse momento não é impalpável, não por fugaz, mas por está disseminado. Portanto, é mais um contraste destes dois modos de representação, ou dois modos de figuração cinematográficos que me interessa, do que pensar se nem se deve filmar. Não sei se a sua interrogação era essa.
nem se deve trazer isso, nem se deve. Não, quando estava foi que daí perguntar essa questão da ética documentária, que é já convivi com os Estados Unidos e 3. E eu acho que a morte é o tempo de sofrer a morte. Por isso, quando penso essa opção do momento parece-me que é o normal. Parece-me importante porque aquilo que é mais dramático é a consciência do tempo. Sim. E é isso que eu acho mais importante nos comentários. Em relação à ética do documentário, preciso também, quando falo da ética, também gostaria também de precisar de coisas como respeito pelo outro, empatia, mais que propriamente coisas judiciais, não coisas jurídicas, de acordo com o direito à imagem, que é esse lado de não empatia pelo outro, mas empatia pelo respeito. Sim, mas tem toda a razão. Mas a empatia, por exemplo, do Wiseman é tão sutil que parece crueldade. Mas nem sempre o documentário empático, digamos assim, leva ao nosso mundo. Às vezes é preciso ser mais frio a um determinado nível para poder chegar mais longe. Em relação ao que disse, tem toda a razão, concordo completamente, e infelizmente a minha exposição destinava-se precisamente a mostrar isso. Apesar das formulações teóricas da ética do documentário privilegiar um momento fugaz que nunca aparece, o Wiseman revertia todos esses dados e mostra que, pelo contrário, é uma hora de uma família, uma hora de filme, de uma família à espera de saber se o seu familiar vai ou não morrer, como é que eles se comportam, como é que reagem, e há momentos extremamente pungentes. Personagens que vimos na segunda hora, que aparecem na quinta hora, ainda lá à espera, à mesa de cabeceira